Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Números capítulo 12 e 13, o Salmo 67 e João capítulo 8. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento, compreensão da palavra, para que o Senhor possa ministrar o seu coração. Amém? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Agora leremos Números capítulo 13. Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Giseal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafô; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai,
filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, glória a Deus. Agora faremos a leitura do Salmo 67. Amém? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Selá. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, glória a Deus. Vamos ler agora o Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou.
Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falou ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que és vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Glória a Deus.